Bem, boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença dos jornalistas que aqui estão. Essa é a coletiva de número 74 do coronavírus, aqui direto do Palácio dos Bandeirantes, hoje, sexta-feira, dia 19 de junho. Obrigado também aos cinegrafistas, fotógrafos, técnicos dos veículos de comunicação que aqui vieram e os que estão remotamente também cobrindo esta coletiva. Aqui ao nosso lado, Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional, Carlos Carvalho, coordenador do Comitê de Saúde, o Centro de Contingência do Covid-19, Ana Carla Abrão, coordenadora do Conselho Econômico, e Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Temos também secretários de Estado que estão aqui ao lado, não à frente, mas também à disposição, se necessário for, para responder às perguntas. Agradecer a transmissão ao vivo da TV Cultura, das demais emissoras de televisão, de rádio, além dos veículos de mídia impressa e os veículos digitais que estão presentes nesta coletiva. Nas mensagens de hoje, a primeira mensagem é de solidariedade. Continuar fazendo o apelo à população do Estado de São Paulo para que fique em casa, respeite a quarentena. Volto a lembrar, estamos num período de quarentena. Isto é a recomendação do governo do Estado de São Paulo para que as pessoas permaneçam nas suas casas, exceto aquelas que precisam sair. E ao sair, usem máscaras, lavem constantemente as suas mãos com água e sabão e, na impossibilidade disso, com álcool gel. E obedeçam o distanciamento social, que é de 1,5 metro. A recomendação da saúde sobre distanciamento é de 1,5 metro com o uso de máscara. O ideal, evidentemente, recomendado pela medicina, é esse distanciamento. A segunda mensagem é uma mensagem positiva sobre respiradores. Nós entregamos até ontem, nestes 3 dias, segunda, terça, quarta e quinta-feira, 164 novos respiradores no interior do Estado de São Paulo. Eles garantem a ampliação dos leitos de UTI e um sistema de atendimento na rede pública estadual e rede pública municipal. São Paulo não teve colapso de saúde, não tem colapso e não terá colapso de saúde no atendimento. Ou seja, ninguém ficou sem atendimento médico, ninguém está sem atendimento médico e ninguém ficará sem atendimento médico em São Paulo. Nas informações, 2. A primeira, reclassificação de regiões do Estado dentro do Plano São Paulo. Conforme nós já tínhamos mencionado, sempre que necessário, tomaremos medidas mais duras, se assim for a referência do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo. E avançaremos no Plano São Paulo, se o Comitê de Saúde assim referendar. Nenhuma decisão do Plano de Saúde do Governo do Estado de São Paulo é tomada por impulso político, por vontade do governador, por pressão empresarial, econômica ou política. Quem determina todas as ações do governo de São Paulo é a saúde, para aquelas que avançam e aquelas que regridem. Hoje, infelizmente, temos regressão, devido à intensificação da epidemia em algumas áreas no interior do Estado de São Paulo. O Centro de Contingência, o nosso Comitê de Saúde, determinou a reclassificação de 2 regiões dentro dos critérios estabelecidos pelo Plano São Paulo. O Plano São Paulo tem absoluta transparência, ele está no site, todos podem consultá-lo, podem acompanhar a sua evolução diariamente, aliás, podem acompanhar a sua evolução a cada hora, sejam prefeitos, secretários, homens públicos, empresários, comerciantes, jornalistas ou representantes da sociedade civil. O nosso coordenador do Comitê de Saúde, Carlos Carvalho, juntamente com o secretário Marco Vignoli, secretário
de Desenvolvimento Regional e Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, vão apresentar quais são essas duas regiões que terão que dar um passo atrás para salvar vidas e protegerem as suas populações. Eu tenho absoluta convicção de que prefeitas e prefeitos saberão compreender isso de forma perfeita e absoluta. Eu duvido que uma prefeita ou um prefeito de um município queira inscrever no seu currículo que foi responsável por mortes na sua população. Segunda informação, testagem. Por isso a presença hoje aqui do Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. O governo realiza uma nova fase de testagem com 233 mil exames com a população mais vulnerável do Estado e também com funcionários públicos de serviços essenciais. Dr. Dimas Covas fará essa apresentação com dados e especificações, indicando quais as populações que serão priorizadas nesta nova etapa de testagem em São Paulo. São essas as informações e as mensagens, e agora vamos começando pela saúde, com o Dr. Carlos Carvalho, dentro do que nós já antecipamos da reclassificação de regiões aqui do estado de São Paulo. Logo após, no mesmo tema, Marco Vignoli e Patrícia Ellen. Dr. Carlos Carvalho. Obrigado, governador. Boa tarde a todos. Completando aí mais um período de avaliação do Plano São Paulo, inicialmente aqui estamos revendo o mapa das regiões com as suas devidas classificações, as regiões pelas regionais de saúde do estado de São Paulo. Então nós tínhamos, na semana anterior que está vigente até agora, nós tínhamos a região de Presidente Prudente, Ribeirão Preto e a região de Barretos no vermelho, o restante do estado no laranja. Próximo slide, por favor. Bom, esse é o resultado do fechamento dos dados até o dia de hoje. Então, o que fica claro que nós estamos observando é que duas regiões, a região de Marília e a região de Registro, teve um aumento de internações significativo. Ou seja, na região de Marília aumentou 51% e na região de Registro 67% o número de internações. Isso aponta para a possibilidade de um excesso para o sistema de saúde, excesso de casos graves, casos precisando de internação. Então, por isso, essas duas regiões, neste momento, elas estão classificadas no vermelho. Então, elas retrocederam em relação à situação do período anterior. Eu queria fazer um outro comentário que acabou gerando uma nota técnica do Comitê de Saúde do Centro de Contingência, chamando a atenção dos prefeitos de Campinas, de Sorocaba, que a situação dessas cidades, desses municípios que estão dentro de uma região de saúde, pela média da região de saúde, ela está ainda no laranja. Mas esses dois municípios, Campinas e Sorocaba, estão numa situação que está apontando para a possibilidade de um grande número de casos para o sistema específico daquele município. A regional pode estar com uma média ainda adequada de leitos, mas esses municípios estão entrando numa zona mais perigosa. Então, o Comitê de Saúde, o Centro de Contingências, está fazendo uma nota técnica sugerindo que esses prefeitos possam tomar uma atitude de promover um fechamento desses municípios nesse instante devido a essa evolução. Assim como fez o prefeito de Valinhos, se antecipando até uma nota técnica, o prefeito de Valinhos já promoveu esse fechamento.
Como eu disse para vocês mais de uma vez aqui, nós estamos avaliando diariamente as regiões e os municípios. E agora é a intenção do Comitê de Saúde sempre apontar para o prefeito de alguma região, de algum município, melhor dizendo, que esteja entrando numa zona de perigo, numa zona de possibilidade de um número maior de pessoas procurando leitos para internação. Nós vamos emitir notas técnicas orientando ou sugerindo que o prefeito seja mais restritivo, como fez, então, o prefeito de Valinhos. Obrigado. Eu vou passar agora para o Marcos Vignoli para continuar as informações a respeito dessa atualização. Obrigado, doutor Carlos. Boa tarde a todos. A primeira constatação que é possível se fazer através desses indicadores é que o plano tem dado resultado. Tem dado resultado quando endurece, e daí a gente pode verificar a região de Prudente, região de Ribeirão Preto e a região de Barretos já com uma melhora referente à semana passada, né? Nós tivemos que fazer o endurecimento, eles já apresentam uma tendência de melhora que vai se consolidar ou não para a próxima sexta-feira, o governador João Dória anunciar o avanço do Plano São Paulo, e também aqueles municípios que fazem uma flexibilização maior do que o plano indica, acabam tendo também os indicadores piorando, o que aconteceu no caso de Marília e também de Registro. Os indicadores que levaram eles para a fase vermelha são sobre a variação de internações. Então, o crescimento de 51% nas internações na região de Marília e crescimento de 67% na região do Vale do Ribeira, município de Registro. Pode passar, por favor. Bom, aqui são as duas regiões, nós colocamos aí a comparação com o dia 9 de junho, agora com o dia 18 de junho, portanto, a gente consegue verificar que o caso que impactou as duas regiões principalmente foram as internações, e esse, dentro dos 3 parâmetros de evolução da pandemia, é o parâmetro com o maior peso, portanto, levou as duas regiões a esse fechamento para a fase vermelha. Pode passar, por favor. Bom, é importante ressaltar que a região de Marília, no último dia 12, tinha uma variação de internações de 29%, veio para 51%. Nós agimos durante esse período, portanto, o Estado aumentou a capacidade hospitalar das duas regiões, né? Já tivemos 41 respiradores distribuídos, somando a mais 20 novos respiradores que vão ser distribuídos ainda nesse fim de semana para Marília e Assis. Nós vamos ter aumentado 55% da capacidade hospitalar da região de Marília. Ao mesmo tempo que a gente endurece, determinando o isolamento social, a gente apoia aumentando a capacidade hospitalar para que ninguém fique sem atendimento. Pode passar, por favor. A mesma coisa no Vale do Ribeira, né? Nós tivemos uma variação de 67% nas internações, frente a uma variação negativa no outro período, o que fez com que saísse da fase vermelha para a fase laranja, e dentro disso nós já colocamos 10 respiradores no Hospital de Registro e agora mais 10 leitos no Hospital Regional Vale do Ribeira, em Pariquera-Sul, um aumento de 100% da capacidade hospitalar da região. Pode passar, por favor. E também, como as duas regiões são regiões que têm muitos municípios menores, portanto, sem leitos de UTI, o governo do estado também trabalha em parceria com os consórcios que congregam vários municípios da região, vão ter a partir de agora apoio do estado também, com ambulâncias, com respirador, ambulância modelo UTI, investimento de R$9 milhões, e nós começamos pelo Consaúde do Vale do Ribeira, pelo Codevar de Barretos e pelo CIVAP de Assis, na região de Marília. Pode passar, por favor. Eu vou passar para a Patrícia, mas só finalizando aqui minha parte, registrar que o Plano São Paulo determina que os municípios têm a autoridade, a autonomia para dentro da região, conforme destacado no Plano São Paulo, fazerem ou a sua flexibilização
ou seu endurecimento. E essa autonomia vem compartilhada da responsabilidade sobre os indicadores da própria cidade. Então, o doutor Carlos Carvalho citou aqui o bom exemplo de Valinhos. Nós estamos aumentando a capacidade hospitalar junto com o prefeito Jonas Donizete de Campinas, dialogando com ele sobre os indicadores do município. Pelo menos mais 100 leitos vão ser adicionados para a região de Campinas, que tem tido um crescimento, mas não atingiu os parâmetros para ir para a fase vermelha, mas alguns municípios da região atingiram. Então está aqui hoje o prefeito Gustavo Reis, de Jaguariúna, prefeito também responsável, que faz o fechamento do seu município, aumentou a capacidade hospitalar da cidade, está aumentando com mais 5 respiradores que vão ser encaminhados ainda hoje lá para Jaguariúna, e é um ótimo exemplo de uma atitude responsável que um prefeito faz aqui no estado de São Paulo. Muito obrigada, Vignoli. Exatamente por isso, os dados de ocupação de leitos e internações também estão disponíveis para os municípios acompanharem, né, e terem, exatamente honrando o princípio da autonomia do governo municipalista, poderem também tomar atitudes específicas para cada município, dado que o nosso trabalho aqui no Estado com olhar regional está sendo feito, inclusive, para otimizar, né, a capacidade hospitalar, para que todos tenham acesso a leitos, que foi um dos princípios sempre do SUS, né, e com esse olhar regionalizado a gente consegue garantir essa otimização. Com o olhar completo do Estado, nós estamos mostrando aqui a evolução dos indicadores que são utilizados no Plano São Paulo, semana a semana. A ocupação de leitos, ela estava em 69,1%, quando nós fizemos a última atualização aqui com vocês. Nós agora estamos com uma ocupação de leitos de 66,5%. Essa é a média do Estado. Lembrando que houve uma piora específica em algumas regiões, como nós vimos aqui, mas, no geral, nós fomos de 69,1% para 66,5%. Também aumentamos muito a quantidade de leitos para atender as regiões que mais precisam, e isso já reflete no indicador geral de leitos disponíveis COVID, foi de 18,1 para 19,1 leitos a cada 100 mil habitantes. O número de casos eu vou passar aqui porque a gente viu que está tendo esse ajuste com a correção da base do SUS. Em internações, nós evoluímos aqui de um total de internações, tivemos uma variação aqui bem próxima das internações da semana anterior. Então, nós somos de um total de 13.181 internações na semana anterior para 13.100 internações nessa última semana, né? Então, foi um acréscimo ali de menos 1%. Em óbitos, nós fomos de 1.584 óbitos na semana anterior, né? A gente está sempre olhando a média corrida, com base na data de hoje, para 1.701 óbitos no total da semana. Passando para a próxima página, como fica a nossa atualização extraordinária da classificação, dado a piora em 2 regiões. Então, nós temos agora, a maior parte do estado permanece na fase laranja, que é a fase de controle, mas nós temos aqui 5 regiões na fase vermelha, que é a fase de alerta, onde nós continuamos com Barretos, Ribeirão Preto e Presidente Prudente. O secretário Vignoli já anunciou que temos uma tendência de melhora aqui nessas regiões, mas nós temos agora também Marília e Registro na mesma situação. Com isso, para finalizar, a gente tem na próxima página a tabela que o Dr. Carlos Carvalho já mostrou, agora com a atualização na última coluna da classificação vigente nesse momento. Gostaria de chamar a atenção que, honrando o nosso compromisso, o plano é atualizado a cada 2 semanas, mas nós temos endurecimentos quando se julgar necessário. Agora temos uma notícia a olhar o todo, tivemos uma estabilização da capacidade hospitalar no estado. Então, na maior parte das regiões, a ocupação média ela está numa classificação entre verde e amarelo, algumas regiões em laranja, com os pontos de atenção que já foram mencionados aqui, a destacar a região de Sorocaba e Campinas. E na parte ali de variação de internações e óbitos, a maior parte das regiões do estado seguem ali na fase laranja, mas algumas já mostrando uma possibilidade, né? Vamos ver como vamos evoluir nos próximos dias, para o amarelo,
mas gostaria de reforçar o que o governador João Dória já colocou: o Estado permanece em quarentena e nós temos algumas variações importantes regionais que devem ser acompanhadas diariamente. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Lembrando que a atual quarentena vai até o dia 28 de junho. Vamos agora ao Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. O segundo tema que eu havia anunciado é da testagem, e sobre isso fala o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Obrigado, governador. Eu vou apresentar hoje uma nova etapa dos testes no estado de São Paulo. Eu inicio a minha apresentação agradecendo a 5 secretários de Estado que tiveram participação brilhante. O senhor tem uma equipe de primeira, são as pessoas que estão se preocupando com as pessoas mais vulneráveis desse Estado, e o trabalho que eu vou apresentar reflete isso. Então, gostaria de agradecer ao secretário de Habitação, na pessoa do Flávio Mari, do seu secretário executivo Fernando Marangoni, que tem trabalhado diariamente conosco, né, fazendo um trabalho que vai ser modelo para o Brasil, não tenho dúvida disso. O secretário de Administração Penitenciária, o Nivaldo César Restivo, e a Solange, né, que tem trabalhado conosco, que é a coordenadora de saúde do sistema penitenciário. Parabéns a Solange. Secretário de Desenvolvimento Social, Célia Parnes, e a sua secretária executiva, a Naira Caran, que inclusive tem se empenhado pessoalmente na realização de algum desses projetos. A Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência, a Célia Leão, e a Aracélia Costa, que é a sua secretária executiva, e a Secretaria da Saúde, né, através da Marisete Medeiros, que tem trabalhado com a saúde nos presídios e na Fundação Casa, a Lígia Soares, que é da população indígena, o Ricardo Tardella, que é o coordenador de projetos, e a Fátima Bombarda, que é coordenadora das redes de unidade de coordenação de projeto. Então, é uma equipe fantástica, junto com a Cíntia, que é do Butantan, Cíntia Lúcia, que é do Butantan, estão trabalhando de uma forma exemplar. Eu vou mostrar aqui algum exemplo, né? Não é o trabalho todo. Próximo. Para contextualizar o trabalho dessa equipe, eu coloquei aqui os 5 pilares para o combate da epidemia, e nós estamos trabalhando nos 3 primeiros pilares: identificar casos, isolar e testar. Obviamente, em decorrência desses, vem o cuidar e o prevenir logo com a disposição de uma vacina. Identificar e isolar é uma ação fundamental de combate à epidemia. E aí nós temos que ter as ações de vigilância. E é isso que nós estamos reforçando com essa parceria. Próximo. Esse é o esquema geral, né, da plataforma de testes, já foi apresentado algumas vezes, 3 fases em andamento. Vamos falar hoje especificamente da fase 1, que é a aplicação dos testes rápidos, e aqui nas populações vulneráveis em especial. Próximo. Importante aqui fazer uma distinção. Quer dizer, nós temos basicamente 2 tipos de testes. Testes sorológicos, que é desses chamados testes rápidos, e os testes virais, que é o famoso RT-PCR, que tem objetivos distintos. O teste rápido, o teste sorológico, ele olha para o passado. Então, ele nos diz exatamente quantas infecções ocorreram, em que período, em que local e em que população. E com isso você pode predizer a evolução, com base no passado, da epidemia. Os testes virais, eles dizem o que acontece no presente e olham para o futuro. Quer dizer, quantos estão infectados nesse momento? Qual é o tamanho das infecções agudas e, portanto, que estão transmitindo? Então, essa distinção é importante
para o entendimento, porque muitas vezes fala, olha, testes, testes, testes. Não, mas tem diferenças. Dentro desse contexto próximo, nós temos os pilotos que envolvem todas essas secretarias. Então, pilotos com a Fundação Casa, já foram 4 centros, e já se iniciaram 4 centros. A Saúde, HC de Ribeirão e o SAMU aqui do município. Presídios, já iniciamos em Sorocaba, ele deve terminar hoje, com 2.500 pessoas. As instituições de longa permanência de idosos, fizemos já lá na Casa Francisco Morato, e vamos mais em 18 casas. As aldeias indígenas, que é importantíssimo, uma população vulnerável, os quilombolas, já iniciamos fazendo já na aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, em Guarulhos. A segurança, que como a saúde também está na linha de frente, eu não mencionei o secretário de segurança, o general Campos, por falha, mas eu menciono agora, tanto na capital como no interior, e aí todas as suas parcelas. E as comunidades, principalmente as comunidades periféricas dos grandes centros urbanos. Iniciamos um estudo piloto na comunidade de São Remo, e eu vou apresentar um pouquinho mais de detalhes, porque é muito interessante. Próximo. Essa é a evolução do número de exames feito pela plataforma de diagnóstico, desde o dia 9 de abril, quando ela foi constituída. Então, hoje nós já passamos de 200 mil testes, e em vermelho ali tem o número de testes por 1 milhão de habitantes. Então, veja o salto que foi dado aí em 2 meses. Próximo. Essa é a fase atual que eu mencionei, e aí o total de testes previstos, 233 mil, até dia 15 do próximo mês. E é essa distribuição prevista e já em andamento. Próximo. E aí vem a questão das populações vulneráveis. Então, ali nós temos a evolução do Covid-19 em termos de vulnerabilidade. Março, abril e maio. Então, a população vulnerável é o alvo do momento da infecção. Lá está na periferia, lá onde estão as populações desassistidas. Isso deve aumentar. Próximo. Então, o que nós vamos fazer com essas populações? E aí nós temos já começando com o trabalho da Secretaria de Habitação. Então, existem essas projeções. Percebam que ali nós temos março, abril e maio. Evolução dos casos de Covid. Em roxo são as regiões que contêm as populações vulneráveis. Então, veja, a epidemia se expandiu da região central, se expandiu para a região periférica e atingiu as comunidades mais vulneráveis. E é lá onde é um problema. Próximo. Então, o exemplo da comunidade de São Remo, que é no Rio Pequeno. Nesse momento, poucos casos de óbito, apenas 4, próximo. E aí temos as caracterizações populacionais. Número de famílias cadastradas, população com problemas de deficiência, populações socialmente vulneráveis, enfim, pirâmide etária, próximo. Essa é a comunidade de São Remo. E aí, veja, ali está localizado o georreferenciamento de todas as pessoas com deficiência. Então é importante, nós vamos lá e vamos olhar essas pessoas, vamos olhar o entorno dessas pessoas, o relacionamento dessas pessoas para prevenir a infecção. Próximo. E aí, ligações de água. Quer dizer, vamos olhar onde é que tem as condições higiênicas na comunidade e vamos atuar. Quer dizer, não basta apenas diagnosticar, é preciso atuar. Bom, e além de uma outra série de dados que estão sendo gerados pelas diversas secretarias e que vai permitir a nossa ação. Próximo. Nos asilos, nas instituições de longa permanência de idosos,
Quer dizer, existe hoje uma iniciativa que chama Resposta Rápida, né, às Infecções. Nós temos 2 unidades, nesse momento, que vão nos locais onde existem surtos e populações vulneráveis. Asilo. Tem um caso no asilo, nós vamos lá. O ideal é que não tivéssemos casos em asilos, mas eles acontecem. E quando acontece, nós temos que ir rapidamente para conter esse caso. O mesmo nas prisões, o mesmo na Fundação Casa e o mesmo nas populações mais vulneráveis. Então, esse é um exemplo de material que acompanha as nossas ações, especificamente para idosos. Próximo. Indígenas. Fomos aí nessa aldeia indígena e tivemos a grata surpresa de encontrar, né, uma pessoa especial, estudante de serviço social, né, com essa camisa maravilhosa. Né, e agradecemos desde já a toda a comunidade, né, que estava presente e contribuindo efetivamente, né, para a realização dos testes. Então, o Butantan, nesse final, agradece às pessoas que confiaram na rede de resposta rápida e acertaram participar desses pilotos que definirão o futuro do combate à epidemia para essas populações. Obrigado, doutor Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Antes de passar ao doutor Zé Henrique Guerra, secretário da Saúde, para os dados de hoje, vou pedir ao doutor Carlos Carvalho que faça ainda uma menção sobre o futebol. Ontem foi o tema, um dos temas importantes aqui da nossa coletiva. Hoje temos um fato adicional que será relatado pelo coordenador do Comitê de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. Carlos Carvalho. Bom, o tema futebol sempre ele traz emoções, né? Bom, ocorreu uma discussão por parte da Federação Paulista de Futebol com os clubes, com os departamentos médicos dos clubes e com o Comitê de Saúde do Centro de Contingências. E eles apresentaram um aprimoramento do protocolo que incluía uma solicitação para, entre esse período de 22 a 30 de junho, se iniciassem os testes de pesquisa PCR para o vírus e pesquisa sorológica para poder caracterizar na população de todo o staff que vier a ser participante dessa fase de treinamento, para que essas pessoas pudessem ser testadas a partir de agora. Também eles apresentaram um projeto de individualização dos treinos, principalmente na parte de avaliação dos atletas. Então, esses atletas precisam ser avaliados, porque eles estão há cerca de 90 dias sem realizar preparo físico. Esses testes são fundamentais para que o Departamento de Fisiologia dos clubes faça o preparo, o condicionamento físico desses atletas, e os clubes vão se organizar nesse período para realizar os testes, avaliar os atletas, iniciar o preparo físico para poder, a partir de 1º de julho, iniciar o treinamento. Então, nesse momento, o que eles solicitaram, e obviamente pode ser feito, porque é feito de uma maneira isolada, de uma maneira individualizada, é o exame de cada atleta para saber a sua condição, são os testes para saber se eles têm, não têm ou tiveram Covid, e essa foi a autorização, então, para os clubes profissionais da Série A1. Obrigado, doutor Carlos Carvalho. Portanto, um fato adicional, uma complementação do protocolo da Federação Paulista de Futebol, que foi aceito pelo Comitê de Saúde, porque veio ao encontro daquilo que se desejava, e esta é uma informação adicional importante no controle de saúde de atletas, comissão técnica e outros profissionais que atuarão no futebol.
Vamos agora, então, ao Dr. Zé Henrique Guerra, com os dados atualizados de hoje. Obrigado, governador. Boa tarde. Os dados do Brasil são 978.142 casos confirmados, com 47.748 óbitos. Para o estado de São Paulo, nós atingimos aqui 211.658 casos confirmados, uma diferença de 18 mil com relação ao último boletim, em função do acúmulo de 3 dias de dados. Número de óbitos, 12.232, 3% acima do dado anterior. Nós temos aqui os dados de internação, são 4.996 pacientes internados em regime de UTI e 7.981 pacientes internados em enfermaria, sejam pacientes já confirmados ou a confirmar, suspeitos ainda. Isto soma 12.000 pacientes, 977 pacientes internados, e no dia de ontem nós tínhamos 14.041, que deu uma diferença para baixo de 1.044 pacientes, o que provocou também, de certa forma, uma diminuição na taxa de ocupação de leitos de UTI, que no estado passou para 66,5% e na Grande São Paulo de 70,5%. Pacientes com alta de todo o sistema hospitalar, 36.280 altas hospitalares. Muito obrigado. Obrigado, doutor Guerra. Vamos agora às perguntas e aproveito para mencionar que a primeira pergunta será da Daniela Salerno, da TV Record, e dizer que hoje pela manhã recebi o meu 5º teste, eu testei 5 vezes Covid, meu teste foi negativo. Por que testei? Porque o nosso secretário de Segurança Pública, o general Campos, infelizmente testou positivo, assintomático, está em casa, em quarentena, e nós tivemos esta semana a reunião do Conselho de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então, fiz mais um teste, 5 testes, 5 negativos, felizmente. Daniela Salerno, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. A primeira pergunta, são 2 pequenas perguntas, é a respeito da testagem. Eu gostaria de saber, principalmente do Dr. Dimas, se a gente tem um raio-x dos pacientes daqui de São Paulo. Uma vez que essa testagem já está na fase 2, a gente consegue saber quantos eram assintomáticos, onde que estavam essas pessoas, pensando principalmente no assintomático, uma vez que eles que podem transmitir mais ainda esse vírus. E a segunda pergunta seria a respeito de leitos de UTI, se no caso de alguma cidade ter aí uma ocupação maior mesmo, com todas as condições que a gente está vendo de ampliação de leitos, se pode acontecer algum tipo de transferência para a capital, por exemplo, e remanejamento desses pacientes. Obrigada. Obrigado, Daniela. A primeira pergunta será respondida, obviamente, pelo Dr. Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan, a segunda pelo Dr. Guerra e, eventualmente, com comentário de um dos integrantes aqui da bancada, se necessário for. Dr. Dimas. Bem, obrigado. Veja, o teste, como eu mencionei, que está sendo feito em massa, é o teste sorológico. O PCR, ele aumentou muito o seu número. Hoje a rede de laboratório ainda está com capacidade para receber mais exames. Os municípios estão se organizando para mandar esses exames. Já temos, inclusive, ajudado outros estados. Recentemente fizemos uma parcela de exames para o estado do Mato Grosso. Com relação aos testes sorológicos, eles mostram as pessoas que já tiveram contato, quer dizer, não que estão com a infecção. Tá? Então, essas populações especiais, e o grande estudo que nós fizemos foi na Polícia Militar, o primeiro, que a Polícia Militar é considerada população de risco, ela está no enfrentamento direto e em contato direto com as pessoas. Tá? Então, na população que foi estudada, foram mais de 70 mil policiais e seus familiares. Nós tivemos uma prevalência em torno de 18% de indivíduos que já tiveram contato. Então, isso deve ser a parte mais alta da curva de infectados. Quer dizer, o que ocorre na população sempre abaixo do que ocorre na Polícia Militar e do que ocorre na população da saúde. Isso aqui no município. No interior, a velocidade da epidemia foi diferente. E, então, tem um exemplo interessante. A própria Polícia Militar do interior não tem nem 5% de pessoas que já foram infectadas.
Então, isso varia da região, por isso que eu mostrei no slide, que depende da região e depende do tempo. Tá? Mas é mais ou menos esse o panorama. Obrigado, doutor Dimas. Doutor German, sobre os leitos de UTI. Pois não. Mês de abril, nós colocamos aqui que nós trabalhamos em rede, temos 17 regionais trabalhando em conjunto, e naquela ocasião foi necessário que a gente transferisse 15 pacientes para a área do interior. Hoje, esse está estabilizado. Se algumas das regiões que eles trabalham, como eu disse, em rede, e pode haver transferência de pacientes dentro de uma regional, ou entre regionais vizinhas ou conurbadas, ou então para uma região de um hospital regional maior. Tudo isso depende muito da avaliação local, especificamente para um dado paciente. E a busca do leito se faz através do CROSS, que é o sistema de regulagem do Estado de São Paulo. Obrigado, doutor German. Daniela, obrigado pelas perguntas. Vamos agora para o SBT. Fábio Diamante. Fábio, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, são duas perguntas. Ainda que os números se mostrem mais estáveis em São Paulo, a gente tem percebido de domingo para cá um aumento no número de casos, e a gente estava trabalhando com aqueles números com a subnotificação do Ministério da Saúde, para a capital paulista especificamente. Em relação aos números também hoje, a gente teve um número grande de óbitos, 386 e 24 horas, muito próximo do recorde de 389. Queria saber se isso sai da projeção que os senhores estão fazendo, ou se o tempo ainda é muito curto para poder tirar alguma conclusão. E uma segunda pergunta, em relação a Campinas e Sorocaba, a nota do comitê para que os prefeitos tomem essa iniciativa. Queria saber como está a relação com os prefeitos, os dois prefeitos especificamente, se eles já foram comunicados, e em caso disso não ser uma atitude dos prefeitos, se o Estado tem ainda alguma outra carta na manga, inclusive de levar o caso para o Ministério Público para que a medida sugerida pelo comitê seja cumprida. Obrigado. Obrigado, Fábio. Primeira pergunta sobre aumento de casos, responde o secretário da Saúde, José Henrique German, com comentários da Patrícia Ellen. A segunda, Campinas, Sorocaba, o doutor Carlos Carvalho, com comentários do Marco Vignoli. German. Ok. Desculpe. Nesse sentido, tanto o número de casos, que teve agora este aumento, como vocês viram, como o número de óbitos, estão dentro do nosso cenário para os próximos 15 dias, a partir da última quarentena. Então, dentro disso, nós estamos em óbitos, principalmente, na faixa inferior do espectro, e para o número de casos na borda superior do número de espectros. Então, não fugiu, e também nós temos que acompanhar isso dia a dia para ver esse comportamento ao longo do tempo. Bom, acho que o secretário German deixou bem claro os pontos, mas nós apresentamos aqui os cenários, E o cenário vigente de óbitos, especificamente, nós tínhamos uma expectativa de chegar até o dia 30 de junho, entre 15 e 18 mil óbitos. Lembrando que esse já foi o cenário revisado, o Dr. Carlos já tinha apresentado isso também na nossa coletiva da saúde. Ele foi revisado para baixo, porque nós estávamos no limite inferior do cenário anterior. Esses cenários eles são revisados, a gente acompanha diariamente, mas quando o cenário do mês muda muito, nós atualizamos com revisões quinzenais. Foi exatamente o que foi feito com óbitos, porque a gente estava no intervalo inferior. O dado de hoje está dentro do intervalo esperado, mais para baixo do intervalo do que para a média ou para o limite superior. Obrigado, Patrícia. E agora, para responder a segunda pergunta do Fábio Diamante, doutor Carlos Carvalho, sobre Campinas, Sorocaba, com comentários do Marco Vignoli. Bom, como foi dito, essas avaliações, nós recebemos informações diárias, essas informações são avaliadas e alguns dados são, vamos dizer assim, mais críticos que outros, tanto que eles têm um peso maior na composição do score final que vai gerar
se a cor é verde, amarelo, vermelho, a situação das cidades. Mas, como regional de saúde, ela engloba vários municípios. Então, além de olhar só a regional, nós olhamos os municípios isoladamente. E quando o município começa a ter um número de leitos exagerado, que foi o que aconteceu, de ocupação de leitos ou de internações muito acima do esperado, chegando numa zona de risco de o sistema não suportar essa sobrecarga de pacientes, então o Comitê de Saúde resolveu que ele vai sempre fazer esse anúncio para que o prefeito possa tomar alguma atitude se for necessário, assim como a Secretaria da Saúde pode olhar e promover, dentro desse sistema de vasos comunicantes, a transferência de pacientes para desafogar determinadas áreas, porque não deve ficar paciente vai ficar sem ter assistência adequada, porque o sistema tem capacidade de absorver esse paciente. Então, essa nota técnica vai ser emitida e enviada aos prefeitos e esperamos que os prefeitos tomem as providências que eles acharem mais adequado. Talvez o Vignoli já tenha alguma notícia a mais que o Comitê de Saúde. É fundamental esclarecer, o Plano São Paulo ele é preconizado pela regulação da saúde, a regulação da saúde é regional. Portanto, quando a gente analisa a capacidade hospitalar, a gente analisa aquela região, tem mais de 300 municípios do estado que não tem UTI, por exemplo. Então, a região tem uma capacidade hospitalar e ela é medida e, através disso, o centro de contingência analisa e ou endurece ou flexibiliza, fazendo essa gestão da quarentena. Esse modelo está implementado e nós seguimos passando os dados por regiões. A região de Campinas hoje atinge 72% de ocupação de leitos de UTI e a região de Sorocaba atinge 75%. Mas alguns municípios da região têm números maiores do que essa média localizada na região, como é o caso, por exemplo, de Jaguariúna, que hoje faz o seu fechamento, de Valinhos, que faz da mesma forma, e de outros municípios da região. Então, o centro de contingência indica para essas prefeituras esses dados e recomenda com isso, através de uma nota técnica, o fechamento. É uma parceria em um trato cordial e sempre de muita parceria com esses prefeitos, tanto de Campinas quanto de Sorocaba. Essa semana toda nós avançamos aumentando a capacidade hospitalar das duas cidades e das duas regiões, e essa nota técnica vai balizar eles também para a tomada de decisão, assim como das outras cidades que ultrapassarem esses 80% de uma taxa de ocupação. Obrigado, Marco Vignoli. Fábio Diamante, obrigado mais uma vez. Agora vamos para a TV Gazeta. Marcelo Bassédio. Marcelo, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Bom, boa tarde a todos. Como o meu colega Fábio Diamante registrou aqui, foram 386 novas mortes. Esses óbitos que estão sendo registrados nos últimos dias são reflexo de ocorrências de 15 dias, mais ou menos, para trás. Pensando nessa flexibilização, o reflexo dessa flexibilização, dessa reabertura de comércios de rua e de shopping centers vai acontecer em meados de julho, primeiros dias de julho, final de junho. A minha primeira pergunta vai diretamente para o governador. O senhor foi muito bem avaliado pela opinião pública e por analistas ao resistir a pressões de empresários e também a manter a postura mais rígida em relação ao isolamento social e à quarentena em geral. O senhor teme perder capital político caso os resultados registrados no início de julho sejam consideravelmente negativos, resultados relacionados diretamente a essa flexibilização gradual da economia? E uma segunda pergunta é que nós estamos nos encaminhando para o terceiro mês de quarentena aqui no estado de São Paulo, e a curva de óbitos e casos ela continua em ascensão.
até sendo um pouco diferente da curva que vem sendo registrada em diversos outros países que com 3 meses de quarentena já tinham uma curva mais moderada e até em queda. Eu gostaria de saber o porquê desse comportamento do gráfico especificamente no estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Vamos responder as duas perguntas. A primeira eu responderei diretamente, a segunda a secretária Patrícia Herrmann. Não há nenhum temor em relação à perda de qualquer conceituação. E por que não há esse temor? Porque a gestão do governo do Estado de São Paulo em relação ao coronavírus não é uma gestão política, nem uma gestão de imagem, é uma gestão de saúde. Não há nenhuma preocupação de avaliação pessoal. A avaliação é salvar vidas. Desde o início, desde o primeiro encontro com a imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes, eu disse, reafirmei e continuo mantendo esta posição. As nossas decisões são todas elas amparadas em salvar vidas. Não há nenhuma visão política, nem contexto político, nem análise política e nem pesquisa política. E assim vamos continuar. Decidiremos e continuaremos a agir de acordo com a orientação da área médica. Seja isso bom ou mal para a imagem do governador do estado de São Paulo. Patrícia? Obrigada, governador. Acho que a primeira parte da resposta também já ajuda a responder a segunda. O comportamento da nossa curva é um resultado dessa quarentena, desse esforço que foi feito por todos nós. Nós tivemos agora 12.232 óbitos. Temos que lamentar cada perda, mas nós temos também que celebrar as vidas que foram salvas com esse esforço que todos fizeram. Nós já dissemos para vocês, se não tivéssemos feito esse esforço, nós estaríamos falando de mais de 65 mil mortes a mais e mais de 1 milhão de casos a mais. E exatamente porque cada vida conta, é que a nossa curva tem esse formato. São Paulo fez a escolha pelas vidas, e é essa escolha que nós mantemos hoje também. Obrigado, Patrícia. Apenas para reforçar, Marcelo, a sua pergunta é totalmente pertinente. O reforço não é a crítica, e sim a resposta. O capital que está em jogo em São Paulo é o capital da vida das pessoas, não é o capital político de ninguém. Bem, vamos agora à quarta pergunta, é da CNN, jornalista Adriana De Luca. Adriana, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde a todos. A minha dúvida é sobre os testes rápidos, os testes de sorologia. Qual que é a assertividade disso? Eu sei que teve alguns decretos para saber a duplicidade, se não está tendo duplicidade, porque a nossa apuração é de 26% dos novos casos vieram desses testes rápidos. Quais vão ser as medidas para evitar essa duplicidade? Esses testes não estão ajudando essa curva subir de contágio? Quais são as medidas do governo sobre isso? Obrigado, Adriana. Vou pedir ao doutor Teste. O doutor Teste chama-se Dimas Covas para responder a sua pergunta. Dimas. Governador, às vezes eu sou teste vacina, às vezes eu sou teste... Né? Então, nós vamos vestindo o chapéu aí de acordo com a necessidade e o senhor que tem comandado. Veja, o teste rápido, como eu mostrei, é uma fotografia do passado. Quer dizer, é o que já aconteceu. Né? A fotografia do momento é o PCR. Né? Então, essa é a estratégia de você avaliar a epidemia. Agora, o passado, ele nos diz quantas pessoas foram infectadas, né? Quantas estão protegidas e quantas ainda serão suscetíveis à infecção. Então, quanto menor o número de pessoas infectadas, maior é o potencial de crescimento da epidemia. Né? Então, existem muitas cidades do interior, por exemplo, que essa porcentagem de pessoas já infectadas ainda não chegou a 5%. E, portanto, existe um grande contingente de pessoas suscetíveis. Daí a necessidade de manutenção da quarentena. Quer dizer, essas pessoas estão suscetíveis, ou seja, elas podem adquirir a infecção. E aí, se não forem mantidas, como o decreto pressupõe, a quarentena, essas pessoas vão se expor, vão se infectar. Né? Então, a medida de controle ainda é a quarentena. Quer dizer, a quarentena está em vigor. Bem. Obrigado, doutor Dimas. Adriana, obrigado pelas perguntas. Vamos agora ao Vitor Moraes, da Rádio Jovem Pan. Vitor, boa tarde. Sua pergunta, por favor.
Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Deixa eu só arrumar aqui o microfone. A minha pergunta é com relação ao setor econômico. A abertura de empresas até em abril, a abertura de empresas no Brasil caiu 30%. E São Paulo é o estado que tem mais empresas no país, total de 5 milhões. Nos primeiros 4 meses desse ano, São Paulo registrou a abertura de quase 300 mil empresas. A minha pergunta ainda é cedo para traçar um panorama para o real impacto no ambiente de negócios em São Paulo e se o governo está caminhando para... Governo não, mas se há uma estratégia para uma formação de um ambiente mais dinâmico nesse setor. Obrigado. Bem interessante sua pergunta, Vitor. Eu começo a responder e vou pedir a Patrícia Ellen e Ana Carla Abrão para complementarem. São Paulo lidera a economia brasileira. Nós temos quase 40% de todo o movimento econômico do país. E continuará a liderar. Aliás, essa é a nossa obrigação. Essa é uma tradição, uma história de São Paulo. Foi assim em 2019, quando crescemos 2,9% no PIB, enquanto o Brasil cresceu 0,9%. Desse 0,9%, 0,60% foram contribuições do Estado de São Paulo no PIB do país. E a nossa projeção para 2021, 2022, nós retomarmos gradualmente, evidente que não teremos o mesmo índice do que obtivemos em 2019, mas estimular muito a atividade empreendedora, portanto vamos ter um crescimento no número de registros de empresas e também estimular fortemente a entrada de capital externo, seja nos programas de desestatização do Estado, com PPPs, concessões e privatizações, seja através de investimentos diretos em atividades do agronegócio, do comércio, da indústria, do setor de serviços, tecnologia, educação e ciência, entre outros setores. Portanto, bastante pertinente a sua pergunta e agora a complementação será feita pela Patrícia Ellen e pela economista Ana Carla Abrão. Obrigada, governador. Nós estamos atuando em monitorar as perdas que já foram realizadas. São Paulo hoje tem em torno de 32% das perdas em PIB, que é exatamente mais ou menos o que a gente também representa da parcela do PIB nacional. E isso nos surpreendeu até positivamente, se você for pensar que geralmente a gente tem impactos tanto positivos como negativos mais intensos, mas a gente manteve nas perdas o percentual do PIB. E parte da resposta veio exatamente pelo teu comentário. A gente está tendo uma atividade de abertura de empresas bastante positiva, né? Abril teve uma queda, então a gente teve aqui um número de abertura um pouco menor. Em maio já teve uma retomada, só nas empresas que são abertas e passam pela junta comercial. Em maio foram mais de 10 mil empresas abertas, né? Em abril, que tinha sido o nosso menor mês, foi um pouco acima de 6 mil empresas abertas. A gente está monitorando também a abertura líquida e, complementando o governador, uma parte do crescimento vai vir das grandes empresas, da infraestrutura, do turismo, da agricultura, mas a gente tem que lembrar que 50% dos empregos gerados no nosso estado vem das micro e pequenas empresas. E nós estamos atuando exatamente nessas micro-reformas, em parceria com o secretário Henrique Meirelles, e traremos nas próximas semanas reformas adicionais, além das que já foram divulgadas. Nós colocamos mais de 650 milhões em crédito e microcrédito, através do Banco do Povo e da Desenvolve São Paulo. Hoje, no dia de hoje, nós temos 50 milhões disponíveis na linha de crédito em parceria com o Sebrae, e temos ainda bastante folga para quem estiver interessado aplicar para essa linha, tá, através do site do Banco do Povo, e estamos atuando nas micro-reformas para melhorar o ambiente de negócios, facilitar a abertura de empresas e uma série de outras reformas que estão sendo trabalhadas em parceria com o Henrique Meirelles e serão divulgadas nas próximas semanas. Obrigado, Patrícia. Ana Carla Abrão. Governador, muito boa tarde a todos. Eu acho que o ponto principal aqui, assim, primeiro, nós estamos vivendo, do ponto de vista global, a maior crise econômica de toda a história, né? Não existe queda no PIB nessa magnitude e nessa velocidade em nenhum outro evento econômico histórico que se tenha notícia. Então, de fato, é um momento extremamente delicado e custoso do ponto de vista econômico no mundo e no Brasil. As expectativas de mercado giram aí em torno de 7% a 10% de retração no PIB este ano, mas o ponto principal é que a recuperação ela depende fundamentalmente
da crise, do enfrentamento à crise de saúde. E São Paulo, ao lançar o plano, teve como objetivo justamente fazer a gestão dessa crise, a gestão dessa quarentena, de forma a compatibilizar as questões econômicas com a prioridade que é o atendimento de saúde e a contenção da epidemia. Então, o que nós vemos hoje é que toda a gestão do plano, que vale lembrar, e aí até pegando o gancho da pergunta anterior, é uma gestão baseada no gradualismo, na transparência, no dinamismo e na resposta, de acordo com indicadores muito objetivos. Ela visa justamente a minimizar todo o impacto econômico que nós já estamos vivendo e garantir que a recuperação venha de forma gradual, mas de forma sustentada. E a transparência é muito importante para isso, porque mesmo nas idas e vindas da flexibilização ou das medidas de isolamento, a previsibilidade, a capacidade de acompanhar a evolução tanto da capacidade hospitalar quanto da epidemia, são fundamentais para que a atividade econômica possa antecipar esses movimentos e se preparar para esses movimentos que nós sabemos faz parte desse processo, um processo que seja gradual, mas que seja um processo de idas e vindas, como a gente inclusive viu hoje em algumas regiões do Estado. Então, eu acredito, e o Conselho Econômico, ele contribui nessa direção ao justamente monitorar esse processo, contribuir com ideias e com sugestões nessa fase de resposta, justamente garantindo que todas as medidas sejam na direção de compatibilizar a necessidade que nós temos de uma recuperação econômica que seja o mais rápido possível, mas o mais sustentado possível, e o Plano São Paulo ele traz justamente essa combinação, essa compatibilização. Adicionalmente, como o governador colocou, existe, e o Conselho Econômico está participando disso também de forma contributiva, um plano que vem na segunda etapa, que é justamente a etapa de recuperação. E eu não tenho dúvidas que esse plano, que está sendo liderado pelo ministro Meirelles, em conjunto com a secretária Patrícia Ellen, ele visa também alavancar a maior economia brasileira, que é a economia de São Paulo, com uma gestão eficiente, com uma gestão em parceria com o setor privado, para que a gente possa religar esses motores e trazer o dinamismo, que é o dinamismo de São Paulo, contaminando a economia brasileira como um todo. Então, o Plano São Paulo, a gestão da quarentena, o sucesso no enfrentamento dessa crise, são os fatores preponderantes que certamente vão levar, e já estão levando, São Paulo a ultrapassar essa crise, a enfrentar essa crise de forma eficiente, com resultados que nós temos certeza vão ser muito positivos, uma vez que a gente tenha essa crise debelada, essa crise enfrentada e superada. Obrigado, Ana Carla. Vitor Moraes, obrigado pelas perguntas. Vamos agora, é a antepenúltima pergunta, ela é virtual, da VTV, SBT, Luciana Moledas. Luciana, boa tarde, você já está em tela. Sua pergunta, por favor. Olá, boa tarde, governador, boa tarde a todos. Como já foi dito na coletiva, Campinas vai receber uma nota técnica em relação principalmente às questões de leitos de UTI. A cidade recebeu novos respiradores, fez uma contratação com o Hospital Metropolitano para ampliação desses leitos, mas existe uma questão judicial que não conseguiu fazer essa ampliação, e eu gostaria de saber, principalmente até com o Marco Vignoli, se existe algum plano de uma nova ampliação dos leitos estaduais, aproveitando também para perguntar um pouquinho da Baixada Santista. A cidade de Santos é a que mais testa, mas as outras cidades do entorno não têm essa capacidade de testagem. Se o governo também pretende fazer uma ampliação da testagem nas cidades do interior e do litoral. Obrigado, Luciana. Vou dividir as respostas com o Marco Vignoli e no tema da testagem com o Dr. Dimas Covas. Vignoli. Sobre a região de Campinas, sim, eu quero aproveitar e ressaltar o excepcional trabalho que o prefeito Jonas Donizete tem feito, aumentando o número de leitos em Campinas, Mário Gatti, as UPAs, o Estado, paralelamente, aumentando os leitos na Unicamp, também no AME, né, colocando como um hospital Covid, e dentro disso nós estamos trabalhando mais leitos para Campinas e para a região. Serão 100 novos leitos e
nosso trabalho é para poder anunciar na segunda-feira aonde serão esses leitos. Existem várias possibilidades em Campinas e em municípios vizinhos, mas os respiradores já estão reservados, vão para Campinas e nós vamos ter esse aumento consistente. Sobre os testes, o doutor Carlos Carvalho vai falar, mas eu só ressalto, hoje nós vamos ter às 15h30 uma live, eu, a Patrícia e o doutor Paulo Menezes, para falar especificamente sobre a distribuição de testes em todo o território do estado de São Paulo. Luciana, como boa repórter, você já conseguiu um furo, novas informações para a região, novas e boas informações para a região de Campinas. Antes de passar ao doutor Dimas, vou aproveitar aqui a proximidade e pedir a Patrícia Ellen para falar também sobre testes, e aí vamos ao doutor Dimas para completar a resposta. Vou terminar de dar o furo, então. A gente vai distribuir, são 250 mil kits de testes para as prefeituras, exatamente para estimular e acelerar o processo de testagem. Com isso, a gente vai trabalhar também com eles, com apoio na elaboração da integração de dados com o setor privado e público, e também na última etapa aqui, que é tecnológica, incluindo ferramentas de monitoramento, triagem e integração das plataformas de dados, para a gente também otimizar não somente a testagem, mas a estratégia de inquéritos epidemiológicos para conhecer o perfil da população de cada região. Obrigado, Patrícia. Doutor Dimas? Bem, é uma importante pergunta a sua. Quer dizer, eu tenho que voltar a bater na tecla do teste. Quer dizer, teste rápido, esses que estão sendo feitos em massa em muitos municípios, é um olhar do passado. Quer dizer, ele, por si só, não tem importância se não estiver acoplado à vigilância em saúde. Quer dizer, quando a pessoa vai fazer o teste, é a oportunidade de ouro de nós conversarmos com essa pessoa, obtermos os seus dados e perguntarmos se ela teve sintoma, se ela não teve sintomas ou se ela está com sintoma. Então, nesse cenário, os testes são importantíssimos. Para olhar no presente e proceder o isolamento de casos, nós temos dois critérios: a presença de sintomas ou a realização de um teste RT-PCR em indivíduos assintomáticos que tiveram contato ou que têm suspeita de estarem infectados. Então, é nesse contexto, é nesse panorama que nós temos que olhar o teste. Quer dizer, por si só, realizar testes sorológicos em massa não tem efeito direto no manuseio da epidemia. Realizar RT-PCR, sim. Agora, mais importante, vigilância em saúde. Identificar pessoas sintomáticas e que tiveram contatos com pessoas já positivas. Bem, obrigado, doutor Dimas. Então, Luciana, muito obrigado. Cheio de boas notícias e furos para a VTV e o SBT, graças a você. Luciana, muito obrigado. Boa tarde a você. Vamos agora à penúltima pergunta da TV Cultura, Maria Manso. Boa tarde. Apesar de todos os cuidados do Plano São Paulo que já foram colocados aqui, tem uma situação que diariamente coloca a população em risco de contágio e que eu sei que preocupa todos vocês e que também angustia a população, que é o transporte público, onde as pessoas mesmo com máscara não conseguem manter 1,5 metro de distanciamento. Hoje a prefeitura aqui da capital se viu na obrigação de revogar aquela determinação de que só passageiros sentados trafegassem nos ônibus. Isso quer dizer que não há como fazer isso, as pessoas vão continuar viajando nos ônibus, nos metrôs e nos trens, muito próximas umas das outras, correndo risco de contágio. Diante dessa situação que é óbvia para todos, o que vocês acham que pode ser feito? Estimular o uso de ciclofaixas mesmo durante a semana, não só nos fins de semana, para que as pessoas usem bicicletas, suspender o rodízio para que as pessoas usem os carros em vez do transporte público, como diminuir esse risco para a população? Maria, é uma pergunta típica para o prefeito da capital de São Paulo, Bruno Covas.
O Bruno provavelmente estará já semana que vem em alguma das coletivas aqui conosco, ele está se recuperando bem da Covid e poderá abordar esse assunto. Você tem razão, é um tema significativo e importante. Estimular o uso de ciclofaixas para aqueles que têm bicicleta e já são usuários é um bom caminho, sim. A medida da Prefeitura foi correta do ponto de vista de não é possível, nem aqui, nem em Londres, nem em Nova York, nem qualquer outra grande cidade do mundo, você imaginar que todos os passageiros num ônibus fiquem sentados. Eu morei fora do Brasil, morei em Nova York, morei em Washington, morei em Roma, e lá o transporte coletivo tem pessoas de pé, e eu usava transporte coletivo. Então, não é um fator de São Paulo, foi talvez um posicionamento que foi revisto de maneira acertada. Muito importante é que todos estejam usando máscaras e usem e abusem do álcool gel sempre. Se puderem utilizar ciclofaixas, melhor. Pessoalmente, mas essa não é uma opinião que eu devo transmitir oficialmente, mas eu não mudaria o rodízio, mas essa é uma decisão da Prefeitura da capital de São Paulo. Vamos deixar a pergunta talvez para uma resposta do novo secretário, ou secretário interino de Transportes da Prefeitura de São Paulo e do próprio prefeito, no âmbito de trilhos, que cabe ao Estado, metrô e trens. Nós estamos com toda a frota, com todo o equipamento colocado em uso, todo, ou seja, independentemente se há variação maior ou menor, no caso é maior, mas toda a estrutura metropolitana está operando no limite máximo, ou seja, no menor intervalo possível, para oferecer mais conforto e o distanciamento possível dentro do transporte coletivo de trilhos aqui na capital de São Paulo e região metropolitana. Obrigado, Maria. Vamos agora à última pergunta. É para você, William Cury. Will, boa tarde. Obrigado pela paciência. Você foi hoje o último aqui dessa lista. Sua pergunta, por favor. Tirei aqui. Pode segurar o microfone. Tudo bem? Boa tarde. Quando foi apresentado o Plano São Paulo, todos esperavam que fosse um plano progressivo de avanços de fase, mais do que retrocesso de fase. A gente teve algumas regiões que tiveram que voltar, e o governo já alertava sobre isso, que poderia ter que voltar sem nenhum tipo de problema. Mas nós tivemos, na última semana, um aumento do número de novos casos de forma mais acelerada novamente. Tinha dado uma certa estabilidade e agora voltou a crescer de forma mais acelerada. Queria saber se isso pode ter relação com o início do Plano de São Paulo, de 2 a 3 semanas atrás, e uma continuação ainda. Nas projeções, o pico de internações devem ocorrer ao longo das próximas 2 semanas. Né? Observando o Plano São Paulo, a expectativa é que haja uma abertura maior do que está ou um fechamento em relação ao que está. Obrigado. É a ansiedade normal de um bom jornalista, como é o William Cury. É difícil fazer previsões com antecedência, por isso que o Plano São Paulo e o Comitê de Saúde atuam visualizando diariamente o movimento, índice de ocupação de UTIs, índice de isolamento social na Grande São Paulo, no interior, na capital de São Paulo, o próprio movimento de infecção e, obviamente, o índice de óbitos. Tudo isso é feito diariamente e, aliás, com absoluta transparência. Os dados estão no site e muitos, aliás, os jornalistas consultam diariamente, aliás, mais de uma vez. Então, é muito difícil fazer projeções, como é difícil também dizer se isso tem ou não vinculação com o programa heterogêneo do Plano São Paulo. Nem mesmo os números positivos nós podemos dizer que tem uma vinculação direta com o Plano São Paulo. Tudo isso são fatores de observação de médio prazo e não de curto prazo, viu? Mas, Patrícia Ellen, se você desejar complementar a resposta à questão do jornalista William Cury, por favor. Eu vou responder com um pouco de dados, Will. Se a gente comparar a fotografia do nosso último anúncio do Plano São Paulo para a fotografia agora, eu estava olhando aqui enquanto eu estava refletindo sobre a sua pergunta, a gente vê que em ocupação de leitos,
A gente está com o nível de ocupação, apesar da média ter reduzido e a gente levou respiradores, né, o esforço dos respiradores fica claro, a gente tem um número um pouco maior de regiões agora em laranja, né, mas ao mesmo tempo a gente tem um número maior de regiões em amarelo. Então antes a gente tinha muitas regiões em verde, né, e a gente viu que algumas melhoraram, outras pioraram. A gente está com uma mistura aqui, mais uma preocupação focada em municípios específicos, que trouxe essa nota técnica do centro de contingência, para a gente poder dar um passo além, né, junto com os prefeitos. Na parte de internações, a gente vê que houve uma melhora, vocês viram ali no dado, né, o número total de internações dessa semana é muito parecido com o número total de internações da semana passada. Mas, como o governador colocou, o Plano São Paulo foi feito para a gente tomar a decisão, a melhor decisão da semana. Foi um acordo que nós fizemos aqui com a sociedade, né, de sempre honrar o compromisso com as vidas e ter uma quarentena heterogênea, mas também intermitente. E eu acho que é importante a gente entender esse ponto. Eu gostei muito da tua abertura. O Plano São Paulo não é um plano de abertura, é um plano de gestão e convivência com a pandemia. Para a gente caminhar mais rápido, é muito importante que todos colaborem. E o que a gente está percebendo é que as regiões que estão melhorando mais são as regiões que estão respeitando mais o plano. E algumas regiões que pioraram, não é regra, mas algumas que pioraram, elas não estavam seguindo as regras do plano. Abriram setores a mais, abriram com duração de horários a mais. Então, é muito importante a gente seguir aquele momento para que a gente possa sair mais rápido. Então, a síntese é: a gente está fazendo o nosso melhor aqui, trazendo os dados e evidências e tomando as decisões de forma transparente, seguindo os critérios, sempre da saúde, mas a gente precisa que todos façam a sua parte também, para que a gente consiga ter um plano que só melhore daqui para frente. Concluindo, Will, a sua boa pergunta, o governo do Estado de São Paulo tem um tratamento técnico e muito profissional em relação ao coronavírus, desde o dia 26 de fevereiro, quando tivemos o primeiro caso de coronavírus constatado aqui na capital de São Paulo. E a visão profissional e técnica, primeiro, é de estar afastado de qualquer decisão de ordem política. As decisões, repito, são todas de ordem técnica. Técnica no âmbito da saúde, principalmente, que é o balizador de tudo, e técnicas também no âmbito social, de proteção aos mais pobres, aos mais humildes e desfavorecidos, e principalmente os novos desempregados que surgiram depois desta pandemia, e técnica também do ponto de vista econômico. Por isso que o Plano São Paulo ele é muito bem estruturado, e ele é reavaliado diariamente. A situação mais fácil é não ter um plano, é deixar correr ou radicalizar e manter tudo fechado, imaginando que as pessoas ficarão presas nas suas casas, majoritariamente, apenas porque houve esta determinação. O mais difícil é fazer um plano bem elaborado, bem estruturado, no âmbito da saúde, no âmbito técnico, o olhar social e as ações sociais e o olhar econômico também, como é o Plano São Paulo. Por isso é que tem 5 fases, por isso que ele é tão detalhado e por isso que ele é tão revisado diariamente em função dos resultados e do comando da saúde. E assim vamos prosseguir. O que nós podemos afirmar é que estamos no caminho certo. Ter feito, elaborado e estar implantando o Plano São Paulo é o melhor caminho. Então, Will, obrigado pela pergunta. Quero desejar uma boa tarde a todos os jornalistas que aqui estão, técnicos, cinegrafistas, fotógrafos, aos que estão em casa também nos acompanhando, desejando que, por favor, fiquem em casa, aproveitem o final de semana para permanecerem nas suas casas, com seus familiares, seus filhos, seus pais, as pessoas mais queridas, e se protejam também. Se tiverem que sair, usem máscara, lavem as suas mãos, usem álcool gel. Um bom fim de semana a todos, fiquem com Deus, muito obrigado.